que meios eu tenho em mãos hoje. Quais são os meios que eu tenho em mãos? Eu gosto muito de falar de dois meios. Dois meios que eu julgo ser bem eficientes. O primeiro é o meio da conversa. Gustavo, você acabou de ler Provérbios 13:3, falando para eu guardar a minha boca. Veja que guardar a boca não está ligado a não falar, mas falar com sabedoria, falar com prudência. Não falar tudo o que se pensa, mas falar com domínio próprio. Falar com coerência. Então, um dos princípios que eu gosto é um dos meios, né? É o meio da conversa. E particularmente, aí sou eu, no meu relacionamento, você tem que ver se isso se aplica a você no seu relacionamento. Eu gosto muito da conversa olho no olho. Isso para mim é algo que tem muito valor. Quando eu paro para olhar no olho do outro e ouvi-lo olhando olho no olho. E isso, eu posso dizer que é um princípio do qual não abro mão. Foi difícil para minha esposa no início. Muito difícil. Porque ela teve que se encaixar em uma... Ela era dada ao princípio da conversa, mas a forma olho no olho, para ela não tinha tanta importância, mas para mim tinha. Sabe o que aconteceu? Boa parte das nossas conversas, ela me olha olho no olho. Isso deu problemas? Muito no passado? Sim, certamente. Nós começamos a namorar, nós estávamos no seminário. E o seminário tinha um refeitório grande, várias mesas colocadas no ambiente. E ali nós nos encontrávamos e tínhamos ali uma refeição junto. Nós não podíamos passar todo o tempo junto. E às vezes nós estávamos sentados ali, nós dois. E eu estava conversando com ela, ela simplesmente virava, dava um tchauzinho para quem passava. Oi, tudo bem? E eu olhava para aquilo como um absurdo. Como assim? Nós temos esse tempo e este momento. E eu estou te olhando nos olhos e você está olhando para qualquer coisa que está passando aqui atrás, menos olhando para mim. Como assim? Que comunicação é essa? Nós estávamos conversando, havia uma conversa, o diálogo não estava sendo interrompido, mas não olho no olho. E eu gosto muito das duas coisas, da conversa, que para mim é o meio eficiente da forma como ela é feita. Olho no olho. Bom, eu falei aqui sobre um meio, que é a conversa. E eu falei de uma forma, conversar olho no olho. O meio, é um meio eficiente. A forma, você pode adaptar ao seu relacionamento. Percebeu aqui? O meio é um meio que todos nós podemos usar. Mas a forma é algo que eu vou ver se cabe, se identifica comigo, com a pessoa que eu estou junto, o meu relacionamento conjugal, se isso tem algo de acordo. Agora, tem duas características desse meio que aí você não tem como negociar. Não é como o olho no olho, que você pode avaliar e ver se pratica ou não. Tem duas características que não cabe avaliação. Ela tem que ser objetiva e ela tem que ser sincera. Isso não pode ser negociado. Comunicação objetiva e comunicação sincera. Se não for assim, você vai ter problema em qualquer conversa. Por quê? Comunicação não objetiva não deixa claro aquilo que se quer. E quando eu não deixo claro aquilo que eu quero, eu vou ter problemas de comunicação. Comunicações muito extensas, muito prolixas, muito sem ponto final, muito sem conclusão, não chama o outro a um engajamento àquilo que está sendo falado. Não pede nada do outro, na verdade só fala, e aquilo que era central foi colocado em uma roda de conversas que ele se perdeu. Então precisa ser objetivo. Revise o objetivo da conversa, veja se ele ficou claro, porque precisa ser objetivo. E tem que ser sincero, tem que expressar aquilo que se pensa, que se deseja, que se quer, para que o outro possa responder sinceramente aquilo que foi falado.
E a sinceridade está ligado a remover os obstáculos. Eu removo os véus que estão na frente dessa comunicação, me desvencilho daquilo que possa estar entre eu e o outro, para que o mais sem barreiras possíveis eu possa me comunicar de forma eficiente. Outra questão. Eu tenho um outro meio que eu gosto muito, que é o meio da escrita. Eu posso utilizar esse meio ainda hoje, na verdade. Eu me lembro que quando a gente começou a namorar, a gente usava enviar mensagens de forma por carta. Então nós escrevíamos carta um ao outro. Depois a gente escreve e-mails, podemos escrever SMS, podemos escrever direct. Aos meios de mensagem gravada, eu posso gravar um áudio e enviar para o outro. Existem diversas formas em que o meio que é a conversa, o meio que é a escrita, ou o meio que é uma mensagem não escrita, mas ela é verbal, ela é gravada e deixada para o outro, ele pode ser usado no relacionamento. Pode. Porém, junto com eles precisam ter outros dois princípios que eu julgo ser inquestionáveis. Essa mensagem precisa ser edificante. Ela precisa produzir um efeito no outro de edificação. Eu preciso me comunicar colocando-me no lugar do outro. Ela precisa edificar o outro. Essa comunicação precisa trazer paz para o outro. Essa comunicação precisa trazer o real sentido para quem eu estou entregando a mensagem. E ela precisa ser honesta. Mensagem não honesta, não sincera, mensagens não verdadeiras trarão problemas sérios para o futuro do relacionamento. Eu posso, ter o meio escolhido de acordo também com a urgência. Gustavo, todos esses meios que você falou, a hora em que eu não consigo utilizá-lo todos, é uma situação urgente. Então, em situação de urgência, existem comunicações diretas, aquilo que na comunicação a gente chama de comunicação direta. O que é uma comunicação direta? Comunicação direta é quando o outro está em perigo ou risco. Nós fazemos isso, por exemplo, com os nossos filhos, não é verdade? Então você diz para ele, não faça isso. E não há um rodeio na fala, é um discurso direto. Não faça. Ou faça isso. Ou não pegue isso, ou pegue isso. Uma informação muito direta. E muitas vezes a mensagem de urgência, ela é urgente porque ela parte do princípio que o outro está em risco, ou que alguém está em risco, ou existe uma situação inadiável. Qual o problema disso? Há um problema em que muitos confundem urgência e rotulam urgência para tudo aquilo que ele quer falar e dizer. Tudo aquilo que ele comunica é urgente. Tudo aquilo que ele comunica de forma direta. Isso é prejudicial. Uma mensagem de urgência, ela é para ser utilizada com moderação. Use com moderação. Por quê? Porque quando você precisar usá-la, ela tem que ter um efeito imediato. Por causa do risco que envolve. Então imagina que você esteja no metrô, cidade de São Paulo ali, tem uma linha, não sei se é branca ou amarela, no chão do metrô, dizendo não ultrapasse essa linha. E você está ali com o seu filho. E seu filho resolve correr em direção àquela linha. Ou você dá um comando de voz, ou você simplesmente pega pelo braço e salva a vida dele. Você não vai ficar, olha, se você continuar correndo, ele já caiu. Já se foi. Não dá tempo de comunicar de uma forma mais longa. A comunicação direta ela parte do princípio que existe uma resposta que tem que ser dada de forma muito clara naquele momento, por causa da urgência que exige o ambiente, a circunstância. Ok? Bom, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de encerrar pensando no meio que tem que ser usado para atingir o objetivo com integridade, pensando no que o nosso Senhor fazia. O nosso Senhor sempre usou o meio da integridade.
O nosso Senhor desvendava os corações, as intenções dos homens, o que passava nos seus pensamentos, de maneira íntegra. Ele fazia o que fazia de maneira íntegra, porque os seus princípios eram inegociáveis, os seus valores eram inegociáveis. Usar de integridade é deixar claro para o outro os princípios que regem a sua vida. Ah, Gustavo, mas o meu marido não é crente. Deixa claro para ele os princípios que regem a sua vida, ainda que ele não entenda. A minha esposa não é cristã. Deixe claro para ela os princípios que regem a sua vida. Quais são os princípios inquestionáveis, invioláveis no matrimônio? Não de forma pessoal, individual, mas por causa da sua base de fé. Então, uma mulher cristã não vai negociar fidelidade conjugal. Um homem cristão não vai negociar uma noite amorosa com uma outra mulher. Por quê? Porque existem princípios onde ele domina sobre si e ele diz: eu não posso ultrapassar esse limite por causa das leis colocadas pelo meu Deus. E isso são limites que devem estar claros para o outro.